Pronto. Gente, na semana passada, a gente começou a ver qual foi a origem, né, do surgimento do Estado. Nosso tema, debate, é tentar entender de onde vem, né, essa organização política da humanidade e quais foram os processos que levaram à sua constituição. E a gente viu que, basicamente, duas interpretações dominam o campo da sociologia e da ciência política em relação a esse tema, que são, de um lado, a interpretação que a gente pode chamar de naturalista. Por que naturalista? Porque ela entende que o Estado é o resultado do desenvolvimento da própria natureza humana, que tem como característica ser política e social, ou seja, o homem é um animal político e social, ele vive em grupos e ele tem como fundamento da sua própria natureza se organizar em grupos, né? Por isso, então, o Estado seria o resultado do desenvolvimento dessa própria natureza humana. E essa, então, seria a corrente naturalista, né, de interpretação do surgimento do Estado. E, por outro lado, nós tínhamos visto a teoria contratualista, que é a teoria baseada no Hobbes, no Rousseau e John Locke, que entende o surgimento do Estado a partir de uma ruptura, né, do homem com sua própria natureza. O homem vivia em natureza e, por vários motivos, né, ou por diferentes motivos, em um determinado momento da história, ele precisa romper com essa natureza, ele acaba saindo desse estado de natureza e fundando um contrato, fazendo um pacto, né, entre os seus iguais, para fundar o Estado. Então, seriam essas as duas principais interpretações sobre a origem do Estado. Como a gente passou mas de forma mais superficial por elas, porque o que eu estava tentando destacar para vocês na semana passada era exatamente que há esse debate, que esse debate ele divide, né, basicamente, a interpretação dentro das ciências sociais sobre o Estado. Hoje, a gente vai entrar especificamente na teoria naturalista do Estado, né, em como que esses autores, e especificamente eu quero destacar com vocês a interpretação do Karl Marx, como que eles desenvolvem esses argumentos, como que eles desenvolvem essa sua percepção sobre o surgimento do Estado. Eu estou colocando aqui para aparecer maior a tela minha de quem fala, mas estava aparecendo a cara do André aqui. Não queria que ficasse assim, queria que ficasse, enfim. Vamos ver se eu consigo aqui me adaptar. Ô, Henrique, desliga seu microfone. Ah, já está desligado, né? Bom, enfim, vou deixar assim mesmo, então. Professor, dá 2 cliques sobre a sua tela, já funciona. Não entendi. Dá 2 cliques sobre a sua tela, se você estiver no computador. Aí fica com você travado, se não me engano. Ah, sim. Apareceu aí para vocês? Não, daí cada um faz a tela que quiser. Ah, entendi. Bom, tá. Então, como eu vou gravar, eu vou deixar a minha tela travada aqui. Bom, gente, então, hoje a gente vai entrar especificamente na teoria naturalista do Estado, ou seja, né, na teoria que quem vai desenvolver são vários autores, mas a gente vai pegar a perspectiva de Karl Marx. Quais são os objetivos, né, da nossa aula de hoje? Primeiro, discutir, né, como que essa teoria fundamenta, né, como que ela argumenta o surgimento do Estado a partir dessa construção, né, desse desenvolvimento natural das características humanas. Segundo, entender como que o Estado sai, né, de uma organização simples como a família e chega até as organizações mais complexas políticas, que são as organizações políticas modernas, né, o Estado moderno. E terceiro, entender basicamente qual é a concepção do Marx a respeito desse processo e a respeito do Estado moderno. Tá? Então, além de entender como que esse autor
pensar a origem do Estado, a gente também quer entender, a gente também vai tentar entender para ele qual é como que esse Estado na nossa sociedade ele atua, quais são suas características, né? E o que define o Estado para o Karl Marx. Tudo bem? Então, assim, vou compartilhar aqui a tela com vocês rapidinho, para que vocês vejam o sumário, né, os temas que a gente vai trabalhar hoje. Estão vendo aí, né? Ó, olha lá, origem do Estado, formação do Estado, evolução histórica, elementos constitutivos, finalidades e funções do Estado e o poder do Estado. Né? Basicamente, aí é o que nós vamos trabalhar hoje. Depois eu volto a compartilhar com vocês de novo. Então, vamos lá. Olha só. O Marx, né, e os naturalistas, né, na verdade, como eu disse para vocês, eles partem da ideia de que o ser humano ele é um animal político, né? Ele é um animal social e político. Isso faz parte da nossa própria natureza. Então, para eles, o desenvolvimento... Deixa eu ver só se eu consigo colocar aqui na... Tá. Para eles, o desenvolvimento do Estado ele é uma consequência do desenvolvimento dessa própria natureza humana. Ele é a consequência do desenvolvimento dessa natureza humana social que acaba, de uma forma ou de outra, obrigando os seres humanos já que eles vão viver em sociedade, de qualquer forma, a se organizarem. Tá? Mas, por qual razão os homens precisam se organizar? Por qual motivo, né, os homens acabam destoando dos outros animais, por exemplo, né? Veja, os outros animais eles também vivem em sociedade. Alguns animais, você pegar, por exemplo, as formigas, as abelhas, os lobos, enfim, há vários animais que também vivem em sociedade. A diferença, né, entre o homem e esses animais, para o Marx e para os autores naturalistas do Estado, é que o homem tem habilidades que esses animais não têm. Tá? Ele desenvolve capacidades que esses animais não possuem. Entre elas, principalmente, a consciência do mundo e o trabalho. Né? A gente já viu no ano passado, quando a gente estava estudando Marx, como que o trabalho é importante na teoria dele para diferenciar os homens, o ser humano, dos demais animais. Então, uma das características fundamentais da teoria naturalista do Estado é a seguinte: o homem ele vive em sociedade, né, por conta da sua natureza, e ele precisa de alguma forma se organizar dentro dessa sociedade para ser capaz de produzir a sua própria sobrevivência. Veja, tudo bem, nós vivemos em grupo, nós estamos ali, né, como animais felizes e tal, mas a gente precisa garantir alimento, a gente precisa garantir abrigo, a gente precisa garantir proteção, a gente precisa garantir a nossa sobrevivência. E para isso, nós precisamos trabalhar, nós precisamos de alguma forma produzir esses bens necessários para a nossa sobrevivência. E isso, obviamente, vai demandar dos homens uma determinada organização, uma determinada estratégia, né, para eles poderem garantir a sua sobrevivência de uma forma mais eficiente. A origem do Estado tem a sua raiz nessa necessidade, na necessidade de organização para a sobrevivência. Então, vocês percebem que a teoria do Estado do Marx ela está de acordo com todo o conjunto da sua obra. Né? Qual que é o elemento mais importante, né, para o Marx na definição das sociedades humanas, na definição de como os homens vivem? Qual que é o elemento fundamental para ele, né, que a gente já discutiu? O elemento fundamental para o Marx é a necessidade dos homens de
produzirem a sua própria existência, de produzirem os bens necessários da sua existência. Isso está na raiz de toda a teoria do Marx. E isso também está na raiz do surgimento do Estado. Os homens precisam se organizar para produzir e garantir a sua própria existência. Por isso, o Estado surge. Por isso, a organização política surge. Tá? Então, veja, se a gente pensar a partir dessa interpretação do Marx, a gente vai remontar o processo de formação do Estado até as suas organizações mais primitivas, na família, por exemplo, né? E vai conseguir acompanhar o desenvolvimento dele dentro dessa mesma lógica, ou seja, cumprindo essa mesma função. O Estado se desenvolve, surge e se desenvolve para cumprir essa mesma função. E ele existe até hoje, se a gente for adotar essa interpretação, para a mesma coisa que ele surgiu. Ele existe para organizar os homens, para organizar a sociedade de forma que os homens possam garantir a sua sobrevivência, a sua existência. Tá? Tudo bem isso aqui, gente? Bianca está Sim. Ok. Então, olha só. É claro que, junto com Marx, outros autores compartilham essa interpretação, outros autores contribuíram para a formação da teoria naturalista. Quem que está falando aí? Alguém tem alguma questão aí? Não, né? Eu acho que tem um recurso aqui que você levanta a mãozinha, uma coisa assim. Não sei se vocês acharam isso aí em algum lugar, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês também podem mandar no chat também, tá? Depois eu vou parar e vou tirar as dúvidas de todos. Ah, ali, vocês viram aí, né? Então, olha só. Beleza. Vamos lá. Vou compartilhar aqui uma tela com vocês, de novo, que eu quero que vocês me acompanhem nisso aqui. Aí. Estão vendo? Essa aqui. Vocês estão vendo aí? Olha só. Então, qual que seria, né? Eu vou resumir o processo histórico, porque a gente já viu um pouco isso na aula passada, né? E o objetivo fundamental da aula de hoje é a gente entender a concepção sobre o Estado moderno em Marx. Olha só, de onde vai surgir o Estado e como que ele vai se desenvolver, né? Então, dentro da interpretação naturalista, há várias razões, causas, né, que podem ter feito o Estado surgir em algum determinado momento. Para o Marx, nós sabemos que é a necessidade de organização dos homens para a sobrevivência, tá? Mas existem outras causas que podem ter contribuído também para o surgimento do Estado. Olha só. Então, a formação natural do Estado a partir da organização das famílias. A família já em certa medida, uma espécie de organização política. Nós vimos isso. A família possui uma figura de liderança, a família possui hierarquia, e a família é o primeiro grupo humano, né, constituindo uma sociedade. Tá? As pessoas vivem naquele grupo, desempenham certas funções, obedecem aos líderes e dependem do grupo para sobreviver. Tá? Então, na teoria naturalista, o Estado sai da família. O Estado se desenvolve a partir da família. Tá? Esse desenvolvimento, essa organização que sai da família, ela vai ter uma origem familiar ou patriarcal. Tá? O que isso significa? Significa que esses grupos se organizavam politicamente a partir da estrutura hierárquica patriarcal ou matriarcal, né? Dependendo ali da sociedade. Ou seja, você possui um chefe,
né? O líder da família, né? Que acaba concentrando todas as funções de liderança, tá? E você tem os demais que cumprem papéis dentro daquela estrutura social, mas que não estão em posição de liderança. Então, é uma hierarquia simples, é uma estrutura de organização simples. Você tem o chefe e você tem os demais, tá? Uma outra característica, um outro aspecto que também contribui para o surgimento do Estado dentro dessa teoria naturalista é a questão dos atos de força ou a violência, tá? O que acontece? Imagine o seguinte, tudo bem, nós temos os grupos, nós temos as famílias, elas estão crescendo, elas estão organizadas politicamente a partir dessa estrutura patriarcal familiar, e em um determinado momento essas famílias vão se encontrando, né? Vamos dizer, um grupo X acaba encontrando um grupo Y, tá? Uma família X encontra uma outra família, são dois grupos distintos, tá? Organizados, mas distintos. E eles se encontram, eles se chocam. Desse choque, nós temos várias possibilidades. Uma delas é que esse choque resulte em um conflito, em uma violência. Tá? Então, imaginem, por exemplo, grupos de sociedades primitivas, grupos de homens chamados primitivos, né? Que acabam se encontrando em um determinado território e começam a disputar pelos recursos desse território, né? Ou disputam simplesmente pela questão do poder, né? Vão disputar entre eles para ver quem domina aquele território ou quem pode dominar outro grupo. E dessa violência, desse conflito, você acaba, vamos dizer assim, gerando uma dominação sobre um outro grupo. Ou você gera a necessidade de uma maior organização do seu próprio grupo para resistir a esse conflito, para dar resposta a esse conflito, né? Imagina, nós agora estamos numa guerra, né? Nós estamos num cenário de conflito e eu preciso de alguma forma me proteger. Então, esses choques, essas violências, esses processos de conflito, de disputa entre os homens, é um outro elemento fundamental para o surgimento do Estado. Ele é fundamental porque ele exige a organização política do grupo para proteger a si mesmo e para tentar dominar o outro grupo, e ele exige também a organização política dos grupos para que haja ali porque surge uma nova necessidade que até então, né, não existia, que é a necessidade de proteção contra os ataques e os inimigos, tá? Ou seja, surge uma característica na humanidade que é a guerra, tá? E as sociedades, os grupos precisam se preparar para essa necessidade, se proteger da guerra, estarem preparados para o conflito, para a guerra. Então, os atos de força, né, e os conflitos, eles vão ser um grande incentivo, eles vão ser um impulsionador do próprio Estado. Tá? Eles vão acelerar o processo de desenvolvimento do Estado. Quanto mais os homens entravam em conflito, maior era a necessidade de organização política para responder a esse conflito, para dar uma resposta, para dar proteção, para estar preparados para esses conflitos. Tudo bem? E, bom, as causas econômicas ou patrimoniais também. Aí já entra mais, né, naquilo que a gente estava falando no começo da aula, a necessidade mesmo de produzir sua própria existência e também de organizar a apropriação sobre os bens. Tudo bem, a gente está vivendo em grupos lá e tal. Em um determinado momento, a gente a gente já garante, né, de forma satisfatória, a gente já tem a capacidade de garantir a nossa sobrevivência sem muito risco, assim, né? A gente já desenvolveu habilidades de agricultura, de pecuária, etc. Né? Já sabemos criar os animais, já sabemos plantar. Então, a nossa sobrevivência já não tão ameaçada como era, né, no momento em que éramos nômades, caçadores e não sabíamos se teríamos alimento para o dia seguinte. Mas
em contrapartida, esse desenvolvimento da capacidade produtiva humana, ele vai gerar, em alguns momentos, excedentes econômicos, ele vai gerar, em algum momento, patrimônio, e os homens vão precisar se organizar também para resolver como que eles distribuem, como que eles se apropriam, como que esse patrimônio, essa riqueza, vai ser absorvida pela sociedade. Tá? Mais uma vez aqui, a figura do Estado é central nesse processo, a figura do Estado é fundamental, né, para resolver ou para mediar os conflitos que surgem também a partir dessas causas econômicas, a partir do desenvolvimento econômico da própria humanidade. E, né, por fim, uma última característica fundamental aí no processo de surgimento do Estado, na teoria naturalista, é o desenvolvimento das próprias sociedades. Tá? Olha só, gente, todas essas características que eu falei para vocês aqui, que a gente está vendo, elas são concomitantes, tá? Ou seja, elas se complementam. Não quer dizer que o Estado surgiu de uma ou de outra. Todas elas contribuíram para o surgimento e desenvolvimento do Estado. Tá? Nenhuma delas isolada e nenhuma delas está ausente, né, do processo de formação dos Estados. E, por fim, nós temos, então, o desenvolvimento das sociedades. O que isso significa? Significa que, conforme as sociedades vão crescendo, né, e vão adquirindo novas necessidades, vão englobando mais indivíduos, mais pessoas, tendo maior diversidade entre os indivíduos que fazem parte delas. Elas saem da família, que é um grupo coeso e relativamente pequeno, e vão englobando um maior número de indivíduos, crescendo, né? Se espalhando territorialmente, tá? Elas vão se tornando mais complexas, mais diversificadas. E isso vai exigir que o Estado também se desenvolva mais para ser capaz de organizar politicamente esse grupo. Tá? Uma coisa é você organizar uma família, tá? Um grupo familiar, você estabelecer uma organização política para um grupo familiar. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é você precisar organizar um grupo, uma família, desculpa, uma sociedade, uma tribo, né? Grupos humanos maiores, né? Isso é muito mais complexo e isso exige um desenvolvimento muito maior do Estado. Tá? Por exemplo, vocês aqui na imagem que eu estou compartilhando com vocês, dá para vocês terem mais ou menos uma perspectiva desse processo, né? Então, na primeira imagem, que é um grupo humano ali que a gente pode até entender como uma tribo ou um clã nômade, que tem uma organização política simples, uma organização política provavelmente patriarcal ou familiar, desenvolvendo ali, desempenhando ali as atividades fundamentais para a sua sobrevivência, ou seja, eles estão pescando, eles estão caçando, né? Estão tirando a pele ali do animal para fazer uma roupa e tal. Eles estão organizados com o objetivo de suprir suas necessidades, tá? Da mesma forma que a organização política está nessa primeira imagem, ela obviamente está na segunda imagem. A segunda imagem é uma imagem já que representa a política mais próxima do que nós hoje entendemos como política, ou seja, nós temos uma espécie de parlamento, um senado, né? O senado em Roma, onde pessoas designadas especificamente para resolver questões políticas, aspectos políticos de uma sociedade complexa, uma sociedade maior, se dedicam exclusivamente a isso, ou seja, são políticos profissionais. Ambas as organizações políticas respondem a necessidades da humanidade, mas elas respondem a necessidades em diferentes dimensões. São necessidades que têm diferentes proporções, né? Aqui, no caso do Senado, as necessidades se expandiram, se tornaram maiores, se tornaram mais complexas. Enquanto que na primeira imagem a necessidade basicamente significava necessidade de sobrevivência.
Tudo bem? Tudo bem até aqui, gente? Sim. Uhum. Professor, Oi? esse processo todo que você explicou agora da formação do Estado é só para o Estado naturalista? Isso, esse é para a concepção naturalista. Na concepção contratualista, a gente vai ver na próxima aula, a gente já até viu, né, no ano passado, Aham. o Estado vai ter uma origem completamente diferente, assim, né? Ele vai ter uma origem no conflito humano, nas guerras, mas ele não surge assim de forma gradual, né? Ele surge a partir de um pacto feito pelos seres humanos para evitar uma guerra generalizada ou para sair de uma guerra generalizada. Então, assim, ele, ao invés de surgir e se desenvolver acompanhando o desenvolvimento das sociedades humanas, o Estado, para os contratualistas, ele surge a partir de um fato isolado, né? Isolado assim, de um fato histórico específico, que é o conflito generalizado entre os homens, que acaba exigindo deles uma organização política, né? Para evitar que eles morressem ou que vivessem de forma completamente insegura, né? Tudo bem? Uhum. Tá. Então, olha só. O Marx, aí agora entrando especificamente no Marx, ele vai adotar, né, e contribuir com essa teoria naturalista, ou seja, né, essa que nós estávamos vendo antes de eu fazer o parênteses sobre os contratualistas. Mas ele vai, digamos assim, colocar a sua própria interpretação, né, ou colocar dentro da teoria naturalista, ele vai criar a sua própria interpretação sobre o que é o Estado. Tá? Para o Marx, o Estado surge da necessidade dos homens se organizarem e produzir os bens necessários à sua sobrevivência. Bom, né? Precisamos sobreviver, precisamos trabalhar, precisamos produzir. Então, precisamos de uma certa organização política. Cria-se o Estado, cria-se uma organização, né? Essa organização vai se multifacetando, vai se diversificando também, tá? Mas por trás da diversificação do Estado, por trás do desenvolvimento do Estado, para o Marx, sempre vai haver um elemento determinante, que é, inclusive, o que vai ser responsável pelo desenvolvimento do Estado. Tá? É o que vai levar o Estado a se desenvolver, é o que vai levar o Estado a se transformar, é o que vai levar o Estado a mudar de forma ao longo da história. Que elemento que é esse para Marx, que é mais importante do que a organização política, que é mais importante do que o próprio Estado? Vocês devem lembrar que, quando a gente viu o Marx, o elemento fundamental para ele é o modo de produção. Tá? O que isso significa? O que significa o modo de produção? O modo de produção é a forma como os homens se organizam para produzir aquilo que eles precisam para sobreviver. Então, vejam, para o Marx, o que define a organização política dos homens é o modo de produção. O que significa dizer o seguinte: não é o Estado que define como os homens vão viver. É a forma como os homens se organizam para sobreviver que define como vai ser o Estado. Tá? É a lógica vem de baixo para cima. Tá? É a organização econômica dos homens que vai definir a sua organização política. Deu para entender isso aqui? Isso aqui é muito importante, tá, gente? Vocês têm que, sempre que vocês estiverem pensando na teoria do Marx, vocês têm que lembrar que, para o Marx, o elemento fundamental das sociedades humanas é o elemento econômico, ou seja, é a forma como os homens produzem a sua sobrevivência. É isso que define todas as outras características das sociedades humanas. A política, a ideologia, as religiões, a cultura, todos esses aspectos das sociedades humanas, de uma forma direta ou menos direta, estão ligados à organização econômica da humanidade. Tá? Então, o Estado não vai fugir disso. Estado é o resultado de determinadas formas de organização econômica
dos seres humanos. Tá? Ao longo do tempo, essa forma de organizar a produção, ela vai mudando também. Tá? E o Estado vai acompanhar essas mudanças. Né? O Estado vai acabar se transformando ou se adequando às diferentes formas de organização econômica da humanidade. Eu vou aqui de novo compartilhar mais uma tela com vocês. Cadê? Aqui. Para vocês. Então, olha só. A cada tipo de organização social corresponde um tipo específico de Estado. Ou seja, a cada tipo de modo de produção, a cada etapa do desenvolvimento econômico da humanidade, nós vamos ter um Estado correspondente a ela. Né? Por exemplo, nas sociedades tribais, que são aquelas sociedades, a gente viu inclusive ali a ilustração, né? Um exemplo de sociedade tribal, o modo de produção é um modo de produção comunal, ou o que o Marx vai chamar de comunismo primitivo, comunismo tribal. Ou seja, todos os homens ali trabalham, desempenham alguma função econômica, desempenham alguma atividade essencialmente voltada para a sua sobrevivência, e o resultado do trabalho dos homens acaba sendo dividido entre todos os membros daquela comunidade, acaba sendo dividido entre todos os integrantes do grupo social. Tá? O Estado, então, correspondente a essa organização econômica dessas sociedades, é o Estado patriarcal. É aquele Estado que possui um líder, um chefe específico, mas que tem ainda funções simples, né? Ou seja, ele tem que responder a pequenos conflitos e organizar os homens para que eles produzam a sua própria sobrevivência. Né? Assim como essa sociedade tem características econômicas simples, ela vai ter um Estado que responde a aspectos e questões simples, né? Pouco desenvolvido, né? Sem muitas funções para além da organização do trabalho dos homens dentro desse grupo. Bom, um outro exemplo que eu separei aqui para vocês são as sociedades senhoriais, né? Ou seja, sociedades onde o modo de produção é um modo de produção escravista. O que significa modo de produção escravista? Significa que agora nem todos os homens trabalham, né? Alguns homens ascendem à posição de senhores e possuem outros homens para trabalhar para eles. Tá? Ou seja, os escravos são os homens que trabalham exclusivamente para os seus senhores. Daqui a pouco vai cair a reunião e a gente já volta, já, tá? Depois eu abro de novo aqui. Nesse processo, nesse tipo de sociedade, o Estado já é mais complexo, ele já precisa se diversificar, se desenvolver mais. E aí ele se desenvolve num Estado aristocrático ou num Estado oligárquico, que cumpre as funções, né, de organizar esse grupo a partir dessa forma específica de organização econômica. Ou seja, uma das funções fundamentais do Estado aristocrático nesse momento é manter a organização escravista funcionando da melhor forma possível, porque é ela que gera a sobrevivência dessa sociedade, dos homens, né, nesse tipo de grupo humano. Tudo bem?